Senhoras Secretário de Estado, Senhora Presidente Paulo Azevedo, está a dar a volta, está a ler, Senhora CEO Luís Moutinho, caríssimas e caríssimos amigos. A minha primeira palavra vai naturalmente para a SONAI, para o espírito-corpo da SONAI, para o entusiasmo, para a alegria, para a solidariedade de um projeto que merece ser louvado, mas que merece também uma outra palavra especial, evocando aquele que esteve na base deste projeto. Algumas vezes na vida tivemos posições diferentes e perspectivas diversas, mas eu sempre reconheci o espírito excepcional, criativo, determinado e liderante do engenheiro Belmiro de Azevedo. Mas eu queria juntar a essa palavra especial uma outra palavra especial para o Presidente Paulo Azevedo. Porque não era fácil a sucessão. Suceder a um homem excepcional é uma tarefa hercúlea. Não só mantendo o espírito, mas criando uma dinâmica adicional do futuro. Reforçando os laços de solidariedade. Apostando em mais criatividade. Acreditando que a formação, que a educação, que a qualificação, que a inovação são a chave desse futuro. É evidente que isso só é possível com uma equipa. E, portanto, saudar Belmiro de Azevedo, saudar Paulo Azevedo é saudar a equipa. Que é muito mais do que a família em termos estritamente restritos. É a grande família da SONAI. Porque é uma grande família. Funciona como uma grande família. E isso viu-se aqui hoje. Viu-se no passado, vê-se no presente, vê-se no futuro. Mas quem está verdadeiramente de parabéns hoje são as diplomadas e os diplomados. São elas e eles. E eu queria dizer-vos que tenho um enorme orgulho em ser presidente de portuguesas e portugueses assim. Tenho um enorme orgulho em ter à minha frente mais de 250 de mulheres e de homens de Portugal que não se resignaram, que não desistiram de mais e melhor, que entenderam que a qualificação é a chave do progresso das comunidades, que perceberam que se aprende e se ensina toda a vida, desde que se nasce, desde antes de se nascer, até se partir. E que parar nesse processo ininterrupto é começar a definhar e a perder futuro. Que dedicaram tanto do vosso tempo, do vosso lazer, do vosso convívio com as famílias e os amigos ao objetivo de saber mais e de saber melhor. Que souberam apreender que a única constante da vida é a mudança e que ela exige antecipar, prevenir, inovar, nunca dar como findo um caminho que tem pela frente mais do que o que já foi percorrido. Sempre no respeito dos outros, da sua diferença específica, do seu valor como pessoas tão ou mais importantes do que nós próprios. Hoje, este é um grande momento na vossa vida. Não sei se no vosso espírito está essa ideia, mas é um grande momento na vossa vida.
como foi para mim o fim do secundário em 1966. Ou depois a licenciatura. Ou depois o mestrado. Ou depois o doutoramento. Só comparável a importância ao nascimento dos meus filhos e dos meus netos. Certamente mais importante do que a eleição presidencial ou o contacto com os chamados grandes deste mundo, sejam eles asiáticos, americanos, africanos ou europeus. Hoje, grandes, sois vós. Cada um de vós. E nada de banalizar o passo que acaba de ser dado. Em Portugal, neste ano 2019, continuamos a ter problemas gravíssimos de qualificação e não apenas dos mais idosos, ao contrário do que se pensa. A queda do abandono escolar, a subida nos indicadores internacionais como o PISA, o alongamento do período de escolaridade, o relativo alongamento no que respeita àqueles que sonharam com acesso ao superior e começam a ter, tudo isso é positivo. Mas nada disso esconde 52% entre os 24 e os 64 anos que não têm secundário acabado. Mais do dobro da média da União Europeia e da OCDE. Ou os 30% entre os mais jovens, entre os 24 e os 44, mais do dobro da média europeia e da OCDE. Ou 1,5 milhão de ativos sem secundário, dos quais 840 mil entre os 24 e os 44 anos de idade. Quem o diz é o relatório da OCDE de setembro do ano passado, dedicado a Portugal 2018. É verdade que estamos muito melhor do que estávamos em 2001, quando 4 milhões e 200 mil portugueses, entre os 24 e os 64, não tinham secundário. E 3 milhões e meio só tinham completado 6 anos de estudo. Os passos dados foram imensos a partir do começo do século. Primeiro, na preocupação com os adultos. Depois houve uma viragem para o profissional. E agora regressa-se, nos últimos anos, à compreensão de que não se pode esperar por uma longa evolução demográfica para resolver problemas que são problemas de educação, de formação, mas também de empregabilidade e, sobretudo, de justiça social. Temos agora 3 desafios importantes pela frente. Primeiro, criar na nossa sociedade a percepção de que é prioritário aquilo que o programa Qualifica está a fazer. É prioritário. Não vá instalar-se um clima enganador de que se avançou muito noutros domínios e este não é fundamental. Segundo, temos de juntar a aposta no pré-escolar e no básico, que entusiasma muitas iniciativas, a aposta no secundário e nos adultos. Nos adultos, muitos deles jovens, que aqui vieram, que passaram neste palco, que perderam por um pouco uma hipótese na vida e a recuperaram agora. E recuperaram com juros positivos. Mas também dos menos jovens, que aqui passaram por este palco e que são um exemplo. Nós temos na Presidência da República também o programa Qualifica. E, curiosamente, lá a idade média é mais elevada do que a idade média daquelas e daqueles que passaram por este palco.
E foi uma das prioridades. E é uma das prioridades. Não é por ser uma ideia do governo. É porque é uma ideia do país. É uma ideia nacional. E em boa hora, a SONAI entendeu essa prioridade. E depois, temos de efetivar a escolaridade de 12 anos, com renovado empenho na ação social escolar e também permanente atenção ao ensino profissional. São tarefas difíceis, mas são tarefas nacionais, em que devemos remar todos na mesma direção. Houve um tempo em que se apostou, no começo do século, com as novas oportunidades, em recuperar o que tinha ficado para trás em termos de tantos que tinham perdido uma oportunidade na sua formação. Depois mudou-se um pouco de orientação, olhou-se para o profissional e agora alguns olham com atenção compreensível para a base da pirâmide educativa. Mas não podemos esquecer o secundário. Não podemos esquecer os menos jovens, mesmo se ainda jovens, que são fundamentais. Mas não é só fundamentais para as empresas, são fundamentais para o tecido social. São fundamentais para uma sociedade mais justa, mais homogénea, mais coesa, mais inclusiva. E aquilo que eu digo todos os anos, no início das aulas aos meus alunos, é que o desafio de hoje é um desafio apaixonante. É preciso aprender a saber resolver problemas, quaisquer que eles sejam. Não importa memorizar as leis de hoje ou da manhã. Estarão revogadas quando saírem da escola. Estarão revogadíssimas ao longo da sua atividade profissional. É preciso saber resolver problemas, equilibrando o intelectivo com o emotivo e com o volitivo. É preciso saber lidar com as novas tecnologias. Da comunicação, sem dúvida, mas da vossa atividade profissional. Já que disse o presidente Paulo Azevedo, são cada vez mais sofisticadas, são cada vez mais exigentes. É preciso saber lidar com elas. É preciso saber localizar no tempo e no espaço. Porque o espaço hoje é todo o mundo. E o tempo hoje é acelerado e, ao mesmo tempo, mais longo. É preciso saber respeitar os outros e trabalhar com os outros e compreender a diferença. É preciso, que bem que disse o presidente Paulo Azevedo, é preciso tirar definitivamente para trás das costas a ideia de que a educação não é permanente. Eu estou a aprender e a ensinar toda a minha vida. Vocês todas e vocês todos estão a aprender e a ensinar toda a vossa vida. Toda a vossa vida. Não para. Parar é morrer. E por isso não vai parar. E por isso eu tinha de vir aqui hoje. Eu tinha de vir aqui hoje, não é por ser professor. Não é por achar que aquilo que aqui se fez, ou aquilo que aqui se celebrou por se ter feito e bem feito, é essencial para o país. É porque é essencial para a vossa felicidade. Isso é o mais importante na vida. É muito importante a felicidade de Portugal. Mas Portugal não é uma ideia abstrata. É evidente que Portugal é o hino. Portugal é a bandeira. Portugal são instituições. Portugal é a terra. Portugal são a história, as tradições, os usos, os costumes, os desafios do futuro, as alegrias e também as tristezas que temos cá dentro e lá fora. Mas Portugal são milhões de pessoas de carne e osso. Milhões de pessoas que vivem cá dentro e lá fora.
Onde está uma portuguesa, está Portugal. Onde está um português, está Portugal. E, portanto, a felicidade de Portugal não é uma felicidade teórica. É a felicidade de cada uma de vós e de cada um de vós. E eu tenho a certeza de que hoje, ao regressares a casa, ao convívio com a filha, com os pais, com os amigos, com os parentes todos, com os netos, poucos, um ou outro caso. Porque eu ouvi muito boa gente que me disse, aí a minha filha deu este recado, o meu filho disse isto, eu não sei quando. Não. Ao regressares a casa, a maior satisfação é a ideia, eu consegui. Eu sou mais feliz hoje do que era antes desta experiência na minha vida. E a vida é feita disso. Houve um tempo na vida em que eu costumava comparar a um rally paper. Agora já não há rally papers. Mas na minha geração havia rally papers. E eu todos os dias gosto de, no fim do dia, pôr aquilo que correu bem e aquilo que correu mal. E há dias em que há mais coisas a correr mal do que coisas a correr bem. E há dias em que é o contrário. Hoje, no vosso dia, aquilo que é preciso colocar é uma indicação muito clara. Hoje, a minha vida mudou. Mudou por causa do trabalho dos últimos tempos, dos últimos meses, das últimas semanas, dos últimos dias. A minha vida mudou e mudou para melhor. E, portanto, Portugal mudou e mudou para melhor. Muitos parabéns à SONAI, muitos parabéns a estas e a estes heróis e heroínas, anónimas e anónimos, mas que são heroínas e heróis na construção do que é mais importante, que é a vossa felicidade e, portanto, a felicidade de todos os portugueses. Muito obrigado.